Visita, Pai, essa pessoa enferma agora, da alma, do emocional. Visita seu físico. Cura, Senhor, nessa noite. Tu és a cura. Tu és o Jeová Rafa. Creio que... Aleluia. Creio. Não há outro igual. Diga. O que a gente diz, Pai? Senhor Jesus. Diga, Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso. Creio que... Cante, cante. Creio que tu és a cura. Diga, tu és tudo pra mim. Creio que és tudo para mim. Tu és a própria vida. Creio que tu és a Aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá.
em frente que eu vou falar só 20 minutos com vocês hoje. 7 de Lucas, o capítulo 11 ao 17. O filho da viúva de Naim. E aconteceu que pouco depois, ir Jesus, hoje eu vou ler nessa tradução mesmo, mas aquela que eu leio é anotada, quem puder baixar essa Bíblia é fantástica. Tradução anotada não, é a atual, eu confundo, né? É a Bíblia atual, quem puder baixar é importantíssimo. E aconteceu um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Verso 12: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que lá levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Jesus está entrando na cidade de Naim, e os cemitérios da época eram fora da cidade. Não é como são nos dias de hoje, que geralmente o cemitério é dentro de cidade. Por exemplo, aqui na cidade tem um aqui a 200 metros e um novo lá em cima, lá naquele morro. Então, naquela época não existia isso. E esses poucos que existem ainda dentro de cidade, é que quando esses lugares foram inaugurados, não havia cidade em volta. A cidade vai crescendo e então eles passam a estar no meio de uma cidade. Os novos, todo mundo percebe que já são em lugares mais retirados. Naquela época em que isso está acontecendo, Jesus está entrando numa cidade e há um cortejo saindo da cidade para fora da cidade sepultarem esse defunto. Mas é um mistério, porque... E quando você prega essas coisas, nós estamos em família, e eu gosto de ser pastor há muito tempo da mesma igreja, porque a gente se conhece cada vez mais, protocolos são menores, a facilidade de explicar é maior, e a sinceridade em todas as coisas é muito clara. Você pode falar extremamente aberto. Por exemplo, quando você prega uma palavra dessa, vem na sua mente a cautela de você pregar isso, porque no meio da igreja, no seio da igreja, no meio do povo, entre o povo, há pessoas que sepultaram seus filhos muito jovens. Então, se você for extremamente incisivo em algumas colocações, essas pessoas se sentirão, não diga a palavra injustiçadas, mas vai dar um nó na cabeça dessas pessoas. É por isso que pastorear uma igreja, e com o passar do tempo, é extremamente difícil do que alguém que vem e prega uma vez e vai embora, ou desses pregadores da internet, que a gente acha ele um show, e eu acho bacana mesmo, uma turma que tem, e ouço bastante gente, mas você quer não errar, ouça pastor pregando. Pastor que eu digo é pastor que pastoreia, que tem rebanho. Você quer amadurecer como cristão, crescer e ter referências? Olha, Deus usa quem Ele quer, mas cuidado com as modinhas. Cuidado com as modinhas. Cuidado com os caras descolados, cuidado com esse tipo de referência. Por quê? Porque essas pessoas, cada um vai fazer a sua história. Tem gente que a história dele é só para aquilo ali, mas não são profundos. São pessoas que geralmente nunca sepultaram ninguém, na maioria das suas vezes nunca visitaram. Olha, eu passei já 100 de vezes ou mais dentro de UTI. Tem gente aqui que nunca entrou numa UTI. UTI, eu já visitei pessoas em UTI que eu não sabia quem era a pessoa, e a pessoa nem tomou conhecimento que eu fui lá, porque não deu tempo, ela morreu. Algumas saíram dali, mas nunca me viram. No estado que elas estavam ali, a maioria das vezes sedadas, entubadas,
algumas estavam já com morte cerebral. Eu já, por exemplo, você lembra daquela vez que eu visitei o seu patrão, que eu conheci aquela senhora que, patrão é a palavra mesmo, eu conheci ela no estacionamento da nossa igreja lá do Brás, São Paulo, no sábado cedinho, que eu marquei com ela, falei, encontro a senhora em tal lugar, nunca tinha visto ela. Quando eu chego, eu encontro uma senhora, meia idade, muito chorosa, e disse, pastor, aí nós se apresentamos, eu disse, eu vim orar para o seu marido, eu não conhecia ela, conhecia o João. Aí ela disse para mim, ele entrou no hospital há poucos dias para fazer um exame, entrou andando com as suas próprias pernas, deu uma complicação, ele está entubado, sedado, e eu entrei, coloquei aqueles aventais, aquela coisa toda, para você não levar lá problema, infecção para as pessoas que estão lá. Entrei, ela chorando do meu lado, e eu orei por aquele senhor, conversei muito com ela ao lado dele, e vim embora. Nos despedimos na porta, ela chorando demais, e poucos dias depois, uma semana, ele morreu. Então assim, ele nunca tomou conhecimento que eu fui ali. Eu conversei com ele, utilizando da fé para que ele aceitasse Jesus. Eu não sei se ele me ouviu. Eu já fui UTI de pessoas daqui, que a irmã já estava em morte cerebral. Fui lá, orei, poucos dias depois, ela foi sepultada. Poucos dias. Entrei de jovens, de crianças, de velhos, de uma série de pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Não é legislando em causa própria, é trazendo maturidade, porque os dias são difíceis, para você tomar cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você admira. Você tem escolha de tudo, mas procura conhecer e ouvir pastores. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu estou falando de uma ressurreição, de um milagre, de uma ressurreição. E eu preciso respeitar aqueles dos quais Jesus não ressuscitou aqui na terra. E como é que você prega com toda a veemência isso? Que tudo vai acontecer um milagre, quando na vida de alguém, aparentemente ele não aconteceu. Vocês estão me entendendo? Então, pregar a palavra exige cautela, prudência e respeito. Não é pregar para fazer um grupo de admiradores. Até porque quem prega, quem fala da palavra na sua verdade, não tem admiradores. Jesus não tinha. Jesus tinha pessoas que queriam deixá-lo quando ele pregou. E aí Pedro falou, Senhor, o Senhor precisa ajustar esse negócio, essa mensagem, para ao invés de o Senhor ter pessoas indo embora, o Senhor consiga admiradores que te curtam. Ele disse assim, Pedro, faz o seguinte, pode ir você também. Aí Pedro falou assim, não, mas como é que eu vou? Se só através do Senhor é que existe a palavra de vida eterna. Então cuidado. Com todo respeito, vocês estão me entendendo? Eu não estou falando que vocês não devem, eu estou falando que exige-se maturidade dos que falam e principalmente dos que ouvem, não perfeição, maturidade. Porque às vezes talvez tenha um visitante aqui que tem um pastor de 70 anos pregando a palavra, e para você ele não é o cara mais, porque ele não é o garotinho, não é o estiloso, não é o cara que prega de Vans, não é o cara que prega com as luzinhas. Eu não estou falando mal de ninguém não, mas ele é o cara que cavucou para essa molecada hoje poder falar alguma coisa, arrancou toco. Eu não sei, vocês estão me entendendo? Eu acho que eu estou falando para alguém inteligente, né? Agora, se você não me entendeu, eu lamento, você vai amadurecer. Por exemplo, pregue uma palavra dessa para uma mãe que enterrou filhos. Pregue uma palavra dessa para uma mãe, que eu vou falar agora, para uma mãe que enterrou filhos, como eu já vi várias. Pregue uma palavra para alguém que esperou o milagre, uma palavra de milagre, e o milagre não chegou. Eu disse aqui outro dia, com muita cautela, eu tenho dificuldade de entender quem levanta uma placa dizendo, eu venci o Covid. E os que morreram, perderam para o Covid? Como eles se sentem, Aletéia? Como uma mãe que sepultou o garoto de 18 anos nessa morte, vai entender, uma mãe crente, fiel, do círculo de oração, temente a Deus, dizimista, e aí o cara que não é nada disso venceu
e aquela mãe perdeu. Como você me explica isso? Foi Deus que quis. Então, quando você for celebrar alguma coisa, você celebre Deus, se agradeça a Deus, você faça uma festa, mas você tenha cautela, para você não colocar alguém numa situação de profunda dúvida e qualquer outro adjetivo que venha a partir daí. Eu fiquei pensando, Jesus, eu vou falar dessa mulher hoje um pouco, mas e aquelas que perderam? Essa mensagem pode ser que chegue alguém, vai chegar em alguém que sepultou. Eu convivo com pessoas assim, mas nada disso pode tirar a glória, a soberania de Deus sobre aqueles que vivem ou sobre aqueles que já partiram, sobre aqueles que o Senhor curou e sobre aqueles que o Senhor levou. Ele é Deus e ponto final. Nós devemos celebrá-lo acima de todas as circunstâncias. No que eu vejo o milagre aqui? Na sensibilidade. Na sensibilidade de um Deus Pai. De um Deus Pai. Para quem que eu quero pregar isso aqui? Não para quem Deus curou, ressuscitou filhos, mas não o milagre em si da ressurreição do garoto, mas para nós entendermos qual é o Deus que nós servimos. Como que ele se depara diante da dor? Eu estou pregando para pessoas aqui que há poucos dias atrás enterraram entes queridos por Covid e nem sequer puderam ver a pessoa. E eles não venceram o Covid. Deus está acima de todas as coisas. Você crê nisso? Deus é milagre sobre aqueles que Ele recebem, é milagre sobre aqueles que Ele cura, é milagre sobre aquele que Ele ressuscita. Ou seja, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus sensível, amoroso e bondoso. Prossigamos para a gente já encerrar. Verso 12: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe. Olha que cena, filho único de uma mãe, que era essa mãe, já não bastasse, era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Verso 13: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Não chores. Verso 14: E chegando-se, tocou o esquife, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e ele disse: Mancebo, ó jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Você sabe o que eu percebo aqui? Nesse instante, ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém sabia quem era Jesus. Você precisa de milagre, você se encanta com milagre, você necessita de milagre enquanto você não conhece quem é Jesus. Quem conhece Jesus na sua essência, quem conhece Jesus na sua glória, na sua misericórdia, o Jesus das Escrituras, independe dos milagres, para que nós mantenhamos com Ele um relacionamento. Milagre é secundário. Ressurreição, para Jesus, a mais importante é do último dia. Foi que as irmãs de Lázaro falaram na porta do túmulo. Jesus disse: Ele vai ressuscitar. Assim, a gente sabe que no último dia. Ela estava entendendo que no momento do arrebatamento da igreja, como a Bíblia diz, que os mortos ressuscitarão primeiro, ela está dizendo: sim, naquele dia lá Ele vai ressuscitar.
Nesse momento da história, você percebe aqui que alguém ainda identifica-se Jesus não como Jesus, porque ele não é algum profeta. Ele não é algum profeta. Lembra da ocasião que ele para diante de Pedro e fala assim: Pedro, o que dizem o povo acerca de mim? Aí Pedro diz assim: uns dizem que é Elias, e outros dizem que é um profeta. Aí Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse assim: tu és o Cristo. Enquanto você não conhece Jesus, você precisa de um milagre para poder entender que ele é um profeta. Precisa haver ressurreição. Ele faz ressurreição. Ele aqui, ele ficou sensibilizado pelo choro de uma mãe. O que sensibilizou Jesus aqui não foi a morte de um menino prematuro, foi o choro de uma mãe. Porque o menino, ele sabia que já ia para o reino de Deus. Aqueles que dormem no Senhor e que morrem no Senhor, eles já vão para o reino do Senhor, para a sua glória. Uma criança que não tem percepção e juízo das coisas boas e ruins, ao ponto de decidir por Jesus ou não, ele já morre aqui e já está na glória. Mas o que mexe com o Senhor aqui é o choro de uma mãe. Você entendeu que ele faz alguns milagres às vezes, mas não é pelo fato de querer restaurar aquela situação em si, é pelo fato dos que choram, pela imaturidade dos que choram, pela imaturidade dos que não suportam viver sem aquilo. Por que em algumas causas ele não faz milagre? Porque ele não veio para fazer milagre. Pastor, eu não estou entendendo. Porque se você esperar um Jesus só que faz milagre, nesses dias muitas pessoas não voltam mais para a igreja. Por isso que nesses dias há uma separação no meio da igreja. Há um crescimento de maturidade espiritual. Pode ser que não está havendo um crescimento de número de pessoas, mas o crescimento no que diz a maturidade, o conhecimento, a postura de um relacionamento diante de Deus. Por exemplo, por que você está aqui, e com respeito aos que não estão, mas por que você consegue estar aqui, está rompendo tudo isso, sabe do risco que você corre em todos os lugares, mas você entendeu que não dá para ficar longe do altar, que não dá para ficar longe do santuário, que você está madura, a maturidade te trouxe aqui. O medo imobilizou, a incerteza de quem é Jesus, a incerteza da fé assustou uma série de pessoas nesses dias. Mas por que você está aqui? Você não é melhor que ninguém, você não é mais perfeito que ninguém, mas há uma maturidade que nesses dias você não percebeu, mas que cresceu em você. Oh, glória a Deus. O adversário achou que usaria esses dias para intimidar a igreja, mas ele não percebeu que a igreja está sendo mais madura, a igreja está sendo amadurecendo nesses dias. Toda essa pressão social, espiritual contra a noiva do Cordeiro, eles não entendem que a igreja cresce nas tribulações, que a igreja cresce nas perseguições, e você não percebeu, mas você está crescendo nesses dias, você está mais próximo de Jesus nesses dias. Aqueles dos quais o Senhor recolheu nesses dias foram muito preparados para a glória. Oh, glória a Deus, que alegria do Espírito Santo. Você percebe que Jesus não ressuscita o menino pela condição do menino? Ele ressuscita pelo choro da... Eu chorava por algumas coisas que hoje eu não choro mais. Eu orava por algumas coisas que hoje eu não oro mais. Você chorava por algumas coisas que você não chora mais. A gente esperneava por coisa que você não esperneia mais. Sabe por quê? Porque você amadurece. E aí você fala: Jesus, o que importa é o meu relacionamento. O que eu perco no meio do caminho
O que está ficando para trás, ficou. O que eu quero é caminhar para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Prossigo para o alvo. Quem aqui está prosseguindo para o alvo? Quem aqui está aqui porque quer ser salvo? De verdade. Quem veio aqui nessa noite para manter um relacionamento ou quem veio aqui para receber uma bênção? Quem veio aqui pelo prazer de adorar e o prazer de servir e o prazer de sentir a presença do Senhor Jesus, independente que isso não muda nada no mundo exterior amanhã. Quem veio aqui por esse sentimento? Levanta a mão e dá glória a Jesus. É isso que alegra Jesus, é isso que traz a maturidade. Pagar conta nós vamos pagar todos os dias, enfermidade, saradinho, uma aparece outra, e tem coisa que não vai ter jeito, porque é a velhice. Solidão. Hoje eu aprendi uma coisa interessante, né? Amor é pessoas que repartem a solidão. Quem ama, reparte solidão. Que todo mundo sofre da solidão. Não adianta. Casei com aquela pessoa, qual foi? Amo ela, mas o que levou você a casar? Nós vamos juntar a solidão. Por isso que quem casa, não acaba a solidão. Você fica solitário dentro da tua casa às vezes. Então tem coisa na vida que você vai amadurecendo. Olha que interessante, eu peguei um milagre e estou mostrando para você o porquê que o milagre acontece. E em algumas causas, não é necessário o milagre acontecer. Depende da intensidade da vivência e do relacionamento. Todo respeito, está aqui a nossa irmãninha que fazem 4 dias que sepultou o Mão Álvaro, nosso amigo. Todos nós sentimos, ela está cultuando. Por que ela não está desesperada, aquela coisa toda? Porque isso é maturidade. Osiel está aqui, há poucos dias enterrou a sua irmã de Covid. Por que ele está aqui? A Claudete está ali, há poucos dias eu fui com ela dentro do cemitério enterrar a irmã dela de Covid. Poderia falar mais de pessoas aqui. Por que eles estão aqui? Porque eles não dependiam de milagre físico para crerem em Jesus. Eu confio no Senhor, e eu sei que a qualquer hora dessa Ele vai me arrebatar, e eu vou encontrar com aqueles que se foram. Por que eu prego sobre milagre? Eu entrei em muitas UTIs da minha vida, mas na que o meu pai estava há 3 dias eu não conseguia entrar. A Luciana entrou lá para ver ele. Eu falei, eu não vou entrar, eu não aguento entrar aí. Eu sei o sofrimento que é isso. Pessoas desfiguradas. A Luciana saiu de lá e falou, Luciano, eu toquei na mão do seu pai, eu levei um susto que está tudo gelada. Os pés dele estão gelados. O sangue já não estava mais indo nessas regiões. Já estava o corpo parando. E por que o milagre não aconteceu? Aconteceu. Qual é o milagre? Eu que consigo crer em Jesus Cristo, ainda que não houve a cura, ainda que não aconteceu do jeito que eu quis, ainda que não aconteceu do jeito que você quis, ainda que não houve a cura naquele momento. Por quê? Porque a maturidade, o crescimento, a graça, a misericórdia, e eu creio em Deus. Ainda que as coisas aconteçam, ainda que não aconteça, eu creio em Deus. Ainda que o fruto da oliveira minta, eu creio em Deus. Ainda que não haja vacas no currais, eu creio em Deus. Ainda que não haja figo, eu creio em Deus. Ainda aconteça tudo, eu consigo crer em Deus. Ele faz milagre, mas não é necessário fazer. Ele faz milagre, mas eu não dependo disso para crer nele. Ele abre portas de emprego, mas eu não dependo dessas portas para crer nele. Ele promove pessoas, mas eu não dependo dessa promoção para crer nele. Ele fecha covas, mas eu não dependo desse fechamento dessas covas para eu crer nele. Sabe o que é isso? É quando está valendo a pena a morte dele na cruz do Calvário. Ele diz assim, eu não morri
para que todo mundo seja curado. Eu morri para que todo mundo seja. Não quero que você fale de novo. Eu morri, eu dei a minha vida na cruz do Calvário para que todos sejam. Quem está aqui buscando e caminhando na salvação e salve Jesus, levanta a sua mão. Eu tenho uma palavra para você profética nessa noite. Você está salvo na pessoa gloriosa. Isso basta para você dar glória para Jesus? Eu vou dizer de novo, você está salvo. Você sabe que o maior ódio do demônio é quando um pastor fala isso numa igreja e a igreja levanta a mão. A maior raiva do Satanás é que ele nunca vai poder dizer que está salvo, porque ele já está condenado. O inimigo já está condenado. Ele faz de tudo para acabar com a gente, mas há uma coisa que ele não pode tocar em nós, é na nossa salvação. Ele faz de tudo para a gente se perder, mas uma coisa que ele não pode tocar em nossa, é na nossa salvação. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, ainda que você não tenha uma série de coisas que você gostaria de ter nessa terra, mas o dia que a trombeta tocar, nós subiremos e encontraremos com ele nas nuvens, ou o dia que ele te chamar de forma individual, você vai encontrá-lo, nós o veremos face a face como ele é. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Faça isso nessa noite. Pegar um texto de ressurreição e fazer que a salvação se torne principal que a ressurreição. Esse é o desafio desse texto. Esse é o desafio. Jesus quer ensinar coisas que não está escrito. Ele viu o choro da mãe. Há inúmeras mães que ele vê o choro, mas ele não ressuscita, porque elas aguentam suportar. Você sabe por quê isso não aconteceu com você ainda? Não é porque ele não é bom. Ele não veio para isso. E ele já te amadureceu para você suportar. Ah, pastor, mas eu não suporto. Mas você está maduro. Aí está aquele crente que não é o preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer. Eu creio. Ele permitiu. Louvado seja o nome de Jesus. Foi linda essa ressurreição. Foi bonito demais. Mostrou o poder de Deus. Mas eu imagino que lá na frente esse menino morreu. De novo, tem que morrer. Mas uma coisa mudou na vida dessa mulher. Ela foi salva. Ele não ressuscitou por ressuscitar. Ele ressuscitou para salvar. Tem coisas que não acontecem mais com você, não é porque ele não te ama, é que não precisa mais. Eu não sei quantos anos fazem que eu não oro para Deus me dar um carro. Eu não sei quantos anos fazem e respeito quem ora para isso. Por isso que relacionamento com Deus é uma coisa extremamente individual. Mas a gente está aqui, não é para preencher o banco aqui e matar tempo, é para crescer. Você sabe por que você está há 20 anos numa igreja e Jesus ainda não te recolheu? Porque é um processo de crescer. Eu já pedi essas coisas para Jesus, mas hoje eu não peço mais. Você gostaria de ter um carro às vezes eu estou vendo na internet, carro de 1.200.000. Eu falo, cara, para que isso aí? Para mim? Eu gostaria de ter um melhorzinho do que eu tenho. É legal você ter um até de 300. Pô, que bacana, quem não quer? Mas não toma meu tempo para orar por isso. Puxa, carrão, eu olho e falo, puxa, que da hora. Que legal. Primeira coisa, a Luciana já acaba com o meu sonho. Se alguém para me fazer pisar no chão, está aqui. Eu falo, o que você acha daquilo ali? Eu falo, Senhor, a maior perseguição que eu tenho não está fora de casa. Você não tem alguém que traz você para o seu lugar?
Tem, irmão, porque um tem que voar e outro tem que puxar. Falei, epa, volta para cá. Então, tem coisas que eu não preciso mais. Você imagina a alegria de Jesus nessa noite aqui? Nós não estamos em volta dele para ficar pedindo. Nós estamos em volta dele nessa noite, Alexandre, para falar, Senhor, é duro. Há pessoas que estão aqui e falam, Senhor, o Senhor pediu para sepultar, eu sepultei, mas eu estou no mesmo lugar. Sabe por que elas sepultaram? Porque elas têm mais força do que nós. Estão maduras. Desculpa de eu falar, mas você vê como que é conhecer a igreja? Não é expor coisas que são extremamente particulares. Mas o João enterrou um filho de 2 anos e meio, a Neide. Todo mundo sabe dessa história. Aonde eles estão aqui? Onde eles estão? Ele está no céu. O menininho está no céu. Vocês vão partir para lá. Um dia vocês vão chegar lá. E vai encontrar. Essa é a igreja do arrebatamento. Esta é a igreja que o Senhor vai vir arrebatar. Eu sei que o Senhor faz milagre, mas não foi por causa do menino, foi por causa da mãe. Não chores, verso 13. E o Senhor, movendo de última compaixão por ela, disse-lhe, não chores, verso 14. E chegando-se tocou o esquife, verso 15. E o defunto assentou-se, verso 16. E todos se apoderou de temor e glorificaram a Deus. Verso 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmão, não precisamos dessa fama. Eu não preciso dessa fama. Ah, mas naquela igreja lá, ó, tem um sujeito lá que faz um ribuliço. Amém, deixa ele lá. O que acontece lá? Cego está vendo, mudo está falando, coxo está correndo. Deus abençoe eles lá. Eles precisam daquilo. E você? Eu já faço parte, não sou melhor que ninguém, mas eu já estou um pouco mais na frente. O quê? Eu dou glória para eles sem ver o cego ver. Eu dou glória para eles sem ver o coxo correr. Eu dou glória para eles sem ver o mudo falar. Por quê? Porque eu já estou mais próximo dele. Eu não olho com ele como um profeta. Eu olho ele como Jesus, o Filho de Deus. Aí quando Pedro, e eu termino agora, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele diz assim, não foi nem a carne e nem o sangue, foi o Espírito. Porque carne e sangue precisa de milagre. Carne e sangue precisa de ressurreição. Carne e sangue precisa de porta aberta. Carne e sangue precisa de carro novo. Carne e sangue precisa de movimento. Agora, quem olha pelo Espírito, não precisa de ver nada disso. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Fique em pé. Aleluias. Em nome do Senhor Jesus. Quem consegue ver o Cristo aqui nessa noite? Dê um glória para Jesus. Quem consegue ver o Cristo nos dias maus? Dê glória para Jesus. Quem consegue ver o Cristo nos dias da falência? Dê glória para Jesus. Quem consegue ver o Cristo no dia do luto? Dê glória para Jesus. E quem consegue ver o Cristo no dia de festa? Dê glória para Jesus também. Ô irmão, que alegria que eu estou no meu coração. Sem precisar gritar aqui, receba, vai acontecer, não. Amanhã, seu dia vai ser um dia normal. Vai acordar cedo, vai ter fome, vai estar mal-humorado às vezes. Ele disse assim, não se preocupe, porque basta cada dia o teu. Ou seja, cuide do mal de hoje, porque amanhã com certeza você vai ter. Oh meu Deus, olha que profundo isso, Jesus. Eu falei, Jesus, eu quero pregar essa palavra, mas eu não quero enganar ninguém. Eu quero pregar essa palavra, mas não quero iludir ninguém. Eu quero respeitar aqueles que convivem com uma tragédia de enterrar uma criança muito cedo. Como é que eu falo do Senhor? Falo do milagre, mas eu não vou desprestigiá-los. Ele falou, fale assim, Luciano, como ninguém falou. Eu não curei, eu não ressuscitei por causa do menino. É por causa do choro.
Tem coisas que eu já chorei no meu passado. Hoje eu não choro mais por elas, porque o meu couro ficou grosso. Tem coisas que você já chorou no teu passado. Tem doenças que eu já chorei achando que Ele curaria, e Ele disse: não vou curar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você sabe por que você está aqui ainda? Porque Ele não abriu aquela porta. Você sabe por que você está nos pés de Jesus ainda? Porque Ele não curou aquela enfermidade. Mas como, pastor? Porque é nessa humilhação que o poder dele se aperfeiçoa. Essa fraqueza tem vários adjetivos, é nessa vergonha que você está passando. Ah, mas ele não está vendo. Eu estou permitindo, porque eu não posso abrir essa porta, senão eu te perco. Sabe que Paulo seria quem foi Paulo se Jesus tirasse o espinho da carne dele? Será que eu seria isso aqui se eu não tivesse as lutas? Será que o Senhor aguentaria ficar 70 anos na Assembleia de Deus se o Senhor tivesse curado todas as suas enfermidades? É muito forte isso, eu não sei se você está entendendo. Isso é evangelho. Será que tudo que você pediu Ele teria feito e você estaria aqui ainda? É os não dele que te manteve aqui. Mas esses não te fortaleceu. Você tem marcas, mas é elas que vão te levar até aquele dia. É as dores que me levam para perto de Cristo. É as dores, não são os milagres. 10 leprosos foram curados e só voltou um. Milagre mal acostuma, gera ingratos, gera gente fraca, que dá resistência. É as lutas. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Só há uma coisa que as lutas não vão poder tirar de mim: a coroa. Essa luta te fez um homem, essa luta te fez uma mulher, essa luta te fez uma pessoa, fez você uma pessoa que sensibiliza com os outros, que é solidário com os outros. Essa sua experiência vai fazer você abraçar alguém que está passando uma luta mais difícil. Você se tornou forte. Mas eu estou fraco. Você não está fraco. Você suportou. Você aguentou. Quanta gente que está aqui que aguentou paulada da vida. A vida te bateu pesado, mas isso te formou. O vento não te leva mais. Quantos que passaram por aqui que o vento levou? Mas você está aqui. Eu sugiro a você que agradeça a Deus agora. Eu sugiro a você que diga assim: Deus, não é os teus milagres que me mantêm perto de você, porque a pior coisa é pessoas que são interesseiras caminhar com você. E a pior coisa é você saber que ela é interesseira e só está com você por quem você é. Jesus não quer isso. Jesus quer você. Ah, Senhor, Jesus olha para você e fala: você não teria motivo nenhum para estar mais perto de mim. Você fala: mas eu estou. Aí Jesus fala: valeu a pena a minha morte. Tem muitos aqui que não teria motivo nenhum para estar mais aqui, se estivesse olhando com o olhar daqueles que esperam Jesus por milagres. Aí Jesus olha para você e sorri. Jesus olha para você e fala: olha aí, pai, valeu a pena. Está aqui, está firme. Você é mais. Você não é vencedor. Vencedor seria se você tivesse tido milagre. Você é mais. Você é muito mais do que vencedor, porque você suportou as pancadas que a vida te deu. Vamos orar? Se eu fosse você, eu faria uma oração de agradecimento. Talvez mãe que não tenha o seu filho, ou que perdeu, ou que seu filho não esteja onde você gostaria. Talvez pai, talvez filho que não tem os pais.
mas disse assim: Senhor, eu sacrifiquei o meu querer, eu sacrifiquei os meus desejos, eu sacrifiquei as minhas vaidades, eu coloco no teu altar. Sabe aquela perda, Senhor, eu coloco no teu altar. Sabe aquela doença que não sarou, eu coloco no teu altar, não para o Senhor curar, mas como sacrifício. Como sacrifício. Você não sabe que isso mexe no coração? O que você tem para pôr como sacrifício no altar do Senhor agora? A história que deu certo não é sacrifício? A história que deu tudo errado, mas ainda assim eu não te deixo. É forte. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Ah, Jesus, como eu sinto a tua presença, como eu sinto a tua glória, nas coisas que podes fazer. Ah, Espírito Santo, Eu aprendi a te adorar pelo que é. meu Deus, que lindo. Ele veio Agradeça a Ele, irmão. Agradeça a Jesus. te ter mais ninguém. Agradeça a Jesus. Seja o louvor. Se Deus fizer, Senhor, essa igreja te ama. Essa igreja reconhece a tua grandeza. se a porta abrir, Ele é Deus. Ah, Espírito Santo, muito obrigado. Nós te amamos, independente de tudo. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua Senhor, há pessoas aqui que enfrentaram a derrota com grandeza, minha fé. mas não negociaram. Há pessoas aqui que sofrem, mas são grandes, que não te deixam. Nós te amamos. Há dores que nós trazemos na nossa própria carne, mas nós não temos o que reclamar. Há coisas que não deram certo, mas nós te amamos. Não há interesse na nossa relação, há cumplicidade. A nossa relação é uma relação de amor. Nós te amamos, Jesus. Receba esse culto nesta noite. Nós não vemos no Senhor um profeta. Nós não vemos no Senhor um curandeiro. Nós não vemos no Senhor um pai que faz com o filho que tem mimimi todas as suas vontades. Nós enxergamos em ti o Cristo, o adorado das nações. Olha o que essa igreja está cantando. Há pessoas chorando aqui. Há pessoas que sepultaram os teus entes queridos, mas elas estão aqui. Há pessoas que perderam coisas nessa pandemia, mas elas estão aqui. Há pessoas que enfrentaram a vergonha nesses dias, mas elas estão aqui. Há pessoas que estão recomeçando a sua vida do zero, mas elas estão aqui, Senhor. Oh, Rabá Candoreba, Ramantro Shidahais, Arabá Nashuicai. Oh, Espírito Santo, ouça, Senhor. Isso não é da boca para fora. Eles estão cantando isso depois de ouvirem uma mensagem profunda. Nós te amamos. Oh, diga para Jesus que você o ama. Diga do teu coração que você o ama. Diga a Jesus: eu te amo acima de tudo. O Senhor é Deus e ponto final. Não adoro, cante. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver. Sei pra mim tu és Deus. Não, eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é.
Agradeça a Deus. Agradeça. Diga isso. Ele te ama. Ele te ama mais do que você imagina. Ele te ama. Receba essa palavra de amor. Jesus te ama. Jesus te ama. Receba essa palavra de amor. Você é amado por Deus. Você é amado. Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu único filho. Deus é poderoso Deus, amado Deus. Deus é Deus. Nós te amamos. Diga isso. És maravilhoso. Diga mais uma vez, Ele é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Oh, aleluia! Mais uma vez. Espírito Santo. Oh, que Deus maravilhoso. Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, sinta o toque desse Deus. Sinta o toque desse Deus. Sinta um pouco desse amor. Xaramá, candorebadá. Aleluias. Isso. É o nosso Deus. Incomparável Deus vivo. Aleluia. Sabe o que nós estamos fazendo nessa noite? Nós estamos oferecendo a Deus as nossas dores no altar. Eu estou oferecendo a Deus as minhas angústias. Eu ofereço a Deus as minhas marcas. Às vezes até as nossas perdas. Para que elas servem? Para oferecer no altar de Deus. Quando você orar a partir de hoje, faça diferente. Diga: Deus, essa minha dor que não vai embora, eu ofereço no teu altar. Isso que eu não gostaria que tivesse em mim, coisas que eu luto contra isso, eu ofereço ao Senhor. Senhor, as coisas que não aconteceram de forma que eu programei, eu não quero reclamar, eu quero oferecer no teu altar. As pessoas que o Senhor levaram da minha vida e que me fazem tanta falta, eu não quero largar de ti. Os meus entes queridos que se foram, essa dor da saudade eu ofereço no teu altar. Eu ofereço para ti, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Para acabar, Deus é Deus. Cante. Deus é Deus. Deus é Ô glória! Deus. Declare que Ele é Deus. Declare. Diga isso. Há uma raiva do diabo muito grande porque você está dizendo isso. Ele gostaria que você nunca mais pronunciasse esse nome. Deus é Deus. Mas você está falando. Diga isso. O céu está aberto aqui. Há um sorriso de Deus para você. Oh! Glórias! Cante isso. Cante isso. Diga: o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Isso o diabo jamais poderá tocar. Jamais poderá tocar. Aleluias! Nosso Deus. Cante! Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Mas o que eu
Você pode levantar as suas mãos e cantar isso? Levante as suas mãos, cante isso. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Deus. Se nada eu for, Ele é Deus. Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Ele continua. continua sendo Deus. Deus é Deus? Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Palmas e glórias. Oh Espírito Santo, Deus te abençoe.